Na aula de hoje, faremos uma introdução ao pipeline gráfico baseado em rasterização. Considere o problema de, dada uma cena 3D, consistindo de um conjunto de objetos, cada um deles caracterizado por uma malha poligonal, mais especificamente uma malha de triângulos e texturas, aplicar um conjunto de passos que nos permitam, então, obter uma imagem que corresponda a uma representação adequada da cena. A este conjunto de passos nós chamamos de pipeline gráfico ou algoritmo de renderização. De modo a que possamos entender os requisitos necessários à implementação de um pipeline gráfico, considere a cena aqui mostrada contendo dois objetos. Notem que há também um sistema de referência, um sistema de coordenadas, aqui chamado sistema de coordenadas do universo, que estabelece então posições para os vértices de cada um desses objetos, permitindo, portanto, que eles sejam posicionados relativamente um ao outro e, portanto, permitindo a construção de uma cena. Considere ainda a introdução de uma câmera que captura, então, uma imagem dessa cena. Notem que o objeto verde encontra-se fora do campo visual da câmera e, portanto, apenas a vaca aparece na imagem. Observem ainda que a cabeça da vaca aparece à esquerda na imagem. Vamos agora considerar a situação em que a câmera muda de posição. Notem que os objetos permaneceram imóveis relativamente ao sistema de coordenadas do universo e vamos então capturar novamente uma imagem. Mais uma vez, o objeto verde ficou fora do campo de visão da câmera e nós observamos que a imagem obtida para a vaca agora é bem diferente. Notem, por exemplo, a sua cabeça à direita da imagem. É importante observar que as coordenadas de todos os elementos da cena relativamente ao sistema de coordenadas do universo não mudou. O que mudou foi a posição da câmera. E com isso, a gente conclui a importância de ter um sistema de coordenadas associado à câmera e a definição de coordenadas dos objetos relativamente a este sistema de coordenadas. Em outras palavras, é preciso aplicar uma transformação de sistemas de coordenadas. Ou seja, não importa quais as coordenadas dos vértices dos objetos relativamente ao sistema de coordenadas do universo, o que importa para a produção da imagem são as coordenadas desses mesmos vértices expressas no sistema de coordenadas da câmera. Nós podemos observar ainda a necessidade de um terceiro sistema de coordenadas, que nós chamaremos de sistema de coordenadas do objeto, que é utilizado, então, durante o processo de modelagem deste objeto. Notem que o modelo geométrico é construído independentemente do sistema de coordenadas do universo e também independentemente do sistema de coordenadas da câmera. Esse trabalho é feito por um artista e, uma vez o modelo tenha sido construído utilizando esse sistema de coordenadas arbitrado pelo modelador, o objeto pode ser, então, introduzido numa cena e, para isso, ele deve ser transladado, pode ser rotacionado, escalado, entre outras operações, né, para que adquira a sua posição, orientação e dimensões desejadas para a construção da cena. E isso, portanto, implica, num primeiro momento, em transformações do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do universo, para que ele seja então posicionado. E a esse tipo de transformação nós chamamos de transformação ou transformações de modelagem, ao passo que
a transformação subsequente, que leva a coordenadas expressas no sistema de coordenadas da câmera, a gente chama então de transformação de câmera. Então, fica evidente nesse momento a necessidade, a existência de 3 sistemas de coordenadas, repetindo, o sistema de coordenadas do objeto, utilizado então para o processo de modelagem, um sistema de coordenadas do universo, que serve então para posicionar os objetos relativamente na cena, e um terceiro sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas da câmera, que vem a ser necessário para que a gente possa expressar o que é visível, o que é relevante para o processo de criação, de geração da imagem propriamente dita. Bem, modelos geométricos são tipicamente representados por meio de malhas poligonais, mais comumente malhas triangulares, muito embora seja possível também utilizar representações com superfícies de mais alta ordem, superfícies curvas, como por exemplo as superfícies de Bézier, ou splines. Nós também podemos ter representações implícitas, por exemplo, utilizando equações para representar objetos. As malhas triangulares são as representações mais comuns, né, mais populares, e isso se deve ao fato de que triângulos são primitivas planares, são polígonos necessariamente planares, e isso simplifica enormemente o projeto e a implementação de hardware gráfico, que pode então ser feito basicamente utilizando somadores para o processo de interpolação. Uma outra observação muito importante é que superfícies curvas elas podem ser aproximadas arbitrariamente por meio de representações triangulares, de representações poligonais, né? Basta que a gente faça esses triângulos relativamente pequenos nas regiões de maior curvatura. Bem, vamos agora apresentar um modelo conceitual de um pipeline gráfico, lembrando que o pipeline gráfico corresponde ao conjunto de passos necessários à renderização de uma cena 3D, né, produzindo assim uma imagem 2D. Bom, conceitualmente, um pipeline gráfico ele pode ser, no caso de um pipeline de rasterização, dividido em 3 grandes blocos. Tá? Um que corresponde a transformações de vértices, uma segunda etapa correspondendo a projeções e uma terceira etapa correspondendo ao processo de rasterização. O pipeline raster aqui mostrado caracteriza tanto um pipeline conhecido com o nome de Z-Buffer Guo Shading, bem como o Z-Buffer e Phong Shading, dependendo do algoritmo de shading utilizado. É importante notar que em computação gráfica nós possuímos diversos pipelines de rendering, dependendo do algoritmo utilizado. Por exemplo, o algoritmo de Ray Tracing possui um pipeline bem diferente deste, assim como o algoritmo, por exemplo, de radiosidade possui também um pipeline bem diferente de um pipeline de rasterização, bem como de o pipeline de Ray Tracing. Por sua vez, o algoritmo de Path Tracing já possui um pipeline bastante diferente e assim por diante. Então, aqui estaremos falando especificamente de pipeline de rasterização, aquele que é implementado e utilizado então nas GPUs. Bem, a etapa de transformação de vértices, ela implementa justamente transformações de modelagem e transformações de câmera. Lembrando que as transformações de modelagem são aquelas que mapeiam as coordenadas de vértices do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do universo, enquanto que as transformações de câmera
elas mapeiam então as coordenadas do sistema de referência do universo, né, para o sistema de coordenadas da câmera. Bem, então, por exemplo, neste caso, teríamos uma transformação que mostra, tá, a vaca e o nosso modelo de um outro ponto de vista, o ponto de vista percebido pela câmera, e isso então envolve o que a gente costuma chamar também de processamento geométrico, ou seja, aquele mapeamento do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas da câmera. Também há as operações de culling, view thrusting e backface culling. Nós vamos explicar essas operações em breve, ainda na aula de hoje. No caso de se tratar de um algoritmo, de um pipeline de Gouraud shading, ou seja, Z-buffer Gouraud shading, nós faremos também o cálculo da iluminação por vértice nessa etapa do pipeline. Certo? E a partir daí, então, os vértices já saem com a iluminação calculada e vai haver interpolação. Bem, dado que as coordenadas dos vértices já se encontram no sistema de coordenadas da câmera, nós podemos agora projetá-las numa tela, né, num plano de projeção. Então, faremos isso nessa etapa de projeção do pipeline. Notem que, muito embora eu tenha mostrado aqui as arestas que representam um triângulo específico desse modelo, notem que apenas os vértices foram transformados e, portanto, projetados. Só os elementos representados aí em cores nos vértices dos triângulos. Né? As arestas foram incluídas nessa ilustração apenas para ajudar o processo de visualização. E nesta etapa, nós faremos a transformação do sistema de coordenadas da câmera para o que nós chamamos, então, de um sistema de coordenadas da tela. Faremos também as operações de clipping, né, onde faz-se o recorte de elementos que se encontrem fora do campo de visão. E é necessário fazer ainda a divisão perspectiva. Todas essas operações ficarão bastante claras, algumas ainda na aula de hoje e as demais nas aulas subsequentes, quando a gente vai estudar em mais e mais detalhes a implementação do pipeline. Bem, notem, conforme eu falei há pouco, que nós temos apenas a transformação e projeção de vértice é preciso para gerar uma imagem, então preencher todo o interior do triângulo, isso, ou dos vários triângulos, isso é feito então pelo processo de rasterização. Notem que aqui ilustramos apenas o processo de interpolação para uma linha, mas isso vai acontecer ao longo das várias arestas e entre arestas ao longo das diversas linhas que chamaremos de scanlines. Bom, neste caso, estaremos fazendo a interpolação de cores para o preenchimento destes polígonos, bem como fazendo a atribuição a cada fragmento, a cada candidato a pixel de um valor de visibilidade, né, o valor do Z-buffer. Bom, caso o nosso pipeline corresponda a um Z-buffer foam shading, o processo de iluminação será feito nessa etapa, né? Já mais ao final do pipeline, e para tanto será necessário enviar ao longo do pipeline todas as informações necessárias para o cálculo de iluminação. E uma vez os triângulos tenham sido preenchidos completamente, teremos uma imagem formada no frame buffer e tudo que a gente precisa fazer agora é exibi-la. Tá? Então, isso conclui o pipeline. Vamos agora analisar em mais detalhes alguns elementos importantes para que a gente construa uma intuição clara
sobre o que se passa nesse processo de transformações geométricas, tá? Ou transformações de modelagem e transformações de câmera. Notem que existe uma equivalência entre várias formas de visualizar, várias condições diferentes. Notem, por exemplo, que a câmera encontra-se posicionada no universo, né? Ela tem então esse sistema de coordenadas da câmera pode ter a sua posição definida relativamente ao sistema de coordenadas do universo, bem como os eixos da câmera também assim definidos. E isso nos permite fazer a imagem, capturar a imagem mostrada no canto superior esquerdo. Tá? Notem que, conforme eu já mencionei, tudo o que importa para a produção de uma imagem são as coordenadas dos vértices dos objetos visíveis relativamente ao sistema de coordenadas da câmera. Assim, portanto, se os objetos e a câmera forem deslocados de forma, né, em conjunto, o que a gente vai obter então são imagens semelhantes. Assim, vejamos. Podemos considerar então uma translação da câmera para a posição, por exemplo, poderia ser uma posição qualquer, mas faremos a translação para a origem do sistema de coordenadas do universo. E ao fazermos essa translação, nós aplicaremos a mesma translação a todos os vértices de todos os objetos da cena, no caso, a vaca e o objeto verde. Então, faremos isso agora. Notem que, apesar de a câmera e os objetos se encontrarem em posições diferentes, né, em coordenadas diferentes, quando expressos no sistema de coordenadas do universo, a imagem gerada é exatamente a mesma. Podemos agora considerar mais uma transformação. Por exemplo, podemos pensar em alinhar os dois sistemas de coordenadas, né? De tal sorte que o sistema de coordenadas da câmera e o sistema de coordenadas do universo fiquem perfeitamente alinhados. Isso pode ser obtido, neste caso, por meio de uma rotação. E se fizermos isso, aplicarmos a rotação à câmera e também a todos os objetos, né, da cena, nós vamos obter uma configuração que produzirá uma imagem exatamente equivalente a essa. E é o que esta imagem aqui nos mostra, né? Rotacionando tanto os objetos quanto a câmera em torno da origem do sistema de coordenadas, de modo a alinhar os dois sistemas de referência, nós novamente produziremos uma visão, uma imagem do ponto de vista da câmera que é idêntica às demais. Então, a importância desse exercício é para que nós percebamos que há diversas maneiras de se produzir imagens, né, posicionando a câmera, orientando a câmera, que são equivalentes. E todas elas vão produzir o mesmo resultado e igualmente são corretas. Então, vamos aqui comparar essas diversas situações. Inicialmente, nós tínhamos essa configuração mostrada em A. Temos aqui, então, uma representação equivalente, foi mostrada em B, quando transladamos a câmera para a origem e junto com esta translação, nós transladamos os vértices de todos os objetos da cena pelo mesmo valor, né? Aplicamos então a mesma translação a todos. E por último aqui, a situação em que nós temos a rotação da câmera e dos objetos em torno da câmera, da origem do sistema de coordenadas do universo, né? Notem então que as três situações, as três representações produzem exatamente o mesmo valor.
E aí nós podemos, então, decidir sobre o que é mais conveniente utilizar. No caso nosso, na disciplina, nós vamos estar utilizando a configuração A, permitindo colocar a câmera em uma posição arbitrária e gerar uma imagem, porque isso torna o nosso processo bem mais natural, bem mais genérico, né? No caso C, os vértices estão expressos no sistema de coordenadas da câmera. Eles coincidem, então, com o sistema de coordenadas do universo. OpenGL ou OpenGL possui algumas convenções. Primeiro, utiliza um sistema de coordenadas mão direita, né? Tanto para o sistema de coordenadas do universo como para o sistema de coordenadas da câmera. Estes dois sistemas de coordenadas são nativamente alinhados, ou seja, caracterizados pela condição C que eu mostrei há pouco, né? A câmera, portanto, se encontra na origem, e isso implica que translações e rotações da câmera são equivalentes a translações e rotações dos objetos da cena no sentido contrário àquele. Então, isso pode parecer um pouco confuso ou não intuitivo, por isso nós vamos estar trabalhando com a configuração mostrada no caso A, que é mais natural. Bem, voltando à questão do processamento geométrico, eu falei inicialmente que há a possibilidade, então, de se aplicar uma transformação conhecida como culling, né? Há duas formas de culling. Primeiro, Wheel-Frustum culling, que corresponde a eliminar todos os elementos que se encontrem completamente fora do campo de visão da câmera. Aqui ilustrado, né? O objeto verde foi removido. Bom, notem que ao fazer isso, essa remoção é uma remoção apenas lógica, no sentido de que o que nós passamos adiante no pipeline gráfico para o processamento, né? À medida em que nós evitamos enviar ao pipeline objetos que não contribuem para a formação da imagem, naturalmente nós estamos contribuindo para a obtenção de um desempenho, uma performance melhor. Tá? Não estamos gastando esforço computacional para algo que não vai contribuir para a formação da imagem. Uma outra forma de culling, tá? Corresponde ao que chamamos de backface culling. Neste caso, nós evitamos renderizar objetos, na verdade, polígonos, cuja normal apontam não na direção da câmera, mas apontam na mesma direção que a câmera aponta, né? Então, estes polígonos, eles estão, então, neste caso, poderíamos dizer, de costas para a câmera, e no caso de objetos opacos, eles estariam então escondidos, não contribuiriam então para a formação da imagem. E, portanto, mais uma forma de reduzir a quantidade de trabalho a ser realizada pelo pipeline gráfico. Notem que é possível realizar backface culling em dois estágios diferentes do pipeline. Nesse estágio de processamento geométrico, quando, por exemplo, se utiliza o que se chama de normal cones, ou um cone de normais, para então eliminar automaticamente todos os polígonos cujas normais se encaixem dentro de um intervalo angular. Do ponto de vista do pipeline gráfico de OpenGL, esse processo vai acontecer mais adiante, após a etapa de projeção e mapeamento para viewport,
e é esse o mecanismo que nós vamos implementar na nossa disciplina. Bem, temos ainda a etapa de iluminação, no caso do algoritmo do Rorschach, né? Nesse caso, o cálculo de iluminação é realizado na etapa de transformação de vértices, e isto, então, ocorre no espaço de câmera ou no espaço isomórfico a este. No caso, por exemplo, no sistema de coordenadas do universo. E é importante entender por que isso é necessário. Necessário porque o cálculo de iluminação implica, então, na definição de ângulos, no cálculo de ângulos entre o raio de luz incidente e a normal naquela primitiva, naquele vértice, bem como a distância para que se faça a atenuação da contribuição da iluminação. Então, lembre, o cálculo de distâncias e o cálculo de ângulos precisa ser feito num espaço isomórfico ao espaço de câmera, porque isso preserva as distâncias e preserva ângulos. Eles diferem apenas por uma rotação. Após, por exemplo, a aplicação de uma operação de projeção, nós teríamos alterado completamente as noções de distância e ângulos e, portanto, não seria mais apropriado esse cálculo. Vamos então resumir os principais pontos da aula de hoje. Nós apresentamos o conceito de pipeline de renderização ou pipeline gráfico como sendo o conjunto de passos necessários para transformar uma cena 3D em uma imagem. No caso do pipeline baseado em rasterização, nós apresentamos 3 estágios conceituais, chamamos de transformação de vértices, projeção e rasterização. Uma conclusão bastante importante é o fato de que o processo de renderização ele precisa ser feito do ponto de vista da câmera, ou seja, nós projetamos vértices uma vez que eles se encontrem no sistema de coordenadas da câmera. Também apresentamos algumas otimizações que visam reduzir a quantidade de processamento a ser realizada pelo pipeline gráfico. Elas incluem, por exemplo, a View-First Culling, que objetiva remover objetos completamente fora do campo visual. Existe a operação de clipping, que remove as partes de objetos que se encontram fora do campo de visão. Neste caso, clipping é aplicado quando um objeto encontra-se parcialmente dentro e parcialmente fora do campo de visão. Então, essa operação de recortar o objeto para que as partes, os polígonos, que fiquem fora do campo visual sejam descartados, conhecido então com o nome de clipping. E também falamos de backface culling, que é uma outra operação para tentar minimizar a quantidade de polígonos, a quantidade de trabalho mandada para o pipeline. E isso consiste então em remover polígonos que a princípio a câmera não poderia enxergar. Ok? Isso conclui então a nossa aula de hoje.